Nós vamos para o quinto painel, que é a segurança nacional e a participação das Forças Armadas no momento atual brasileiro. Eu vou chamar aqui para compor a mesa o general Paulo Chagas. O coronel Gerson Chagas, coronel Lenge, o major Olavo Mendonça, não, pode avisar. A Bia quer dar uma notícia para vocês, e acho que para compor a mesa só faltava eu anunciá-la, então eu já deixo a palavra com ela, e depois eu vou pedir... Depois eu vou pedir para o general Paulo Chagas fazer a síntese aí do tema inicial. Bom, pessoal, muitos aí já estão sabendo, me pediram para comunicar que hoje a gente perdeu, né, teve uma perda aí do embaixador Meira Pena, ele faleceu, e ele foi um dos maiores ícones nossos da direita, né? Então, só para a gente, uma salva de palmas em homenagem aí à vida, né, do embaixador Meira Pena. Ele estava com quase 100 anos. Boa tarde a todos. Eu costumo tratar todas as pessoas como amigos. Não sei se porque na nossa formação de soldados nós somos formados para o combate. Nós aqui vimos falar várias vezes aqui de guerra e de combate, de entrechoques. E nós somos formados para isso. E se nós não tivermos na nossa mente, no nosso comportamento, a ideia de que as pessoas são amigas, em princípio, nós vamos deixar de ser combatentes, de ser pessoas que buscam o bem e que defendem o bem, para incorporar o grupo das pessoas violentas que querem resolver as coisas sempre pelo lado mais fácil, que é o lado da força. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço ao presidente Levi Fidelix por ter me convidado para estar aqui com os senhores e as senhoras. E antes de já que eu não tenho toda a fluência verbal do time da cultura que me antecedeu, invejável, e também pelo pragmatismo do soldado que se planeja, procura se planejar, porque tem horário para começar e horário para terminar, etc. Eu botei num texto o que eu gostaria de dizer, e vou dizer aqui, e que não tomará mais do que 10 minutos. Mas antes, eu quero dizer que o que eu mais gostei de ouvir aqui agora foi que a direita tem que ser atraente. Essa é uma grande lição. Eu poderia ir embora agora. Eu acho que todos nós poderíamos ir embora agora, depois de ouvir isso, porque essa é a lição de casa, é algo que está nos faltando. Nós somos pragmáticos, temos ideias fortes, mas nós temos que saber conquistar o adversário. Eu me sinto muito feliz de ter podido participar, ser o assistente do que eu acabei de ouvir. E ainda como soldado, eu digo que a vitória mais consistente que pode haver, e isso é importante porque o que eu vou dizer aqui agora, eu represento a última instância. Eu não venho aqui como porta-voz das Forças Armadas, não me foi dado essa missão.
mas eu venho aqui falar sobre a última instância daquilo que é necessário para que esse país não chegue aonde eles querem que ele chegue. Então, a vitória mais consistente é a dos argumentos. Essa é a vitória do ensinamento. As pessoas aprendem, e ao aprenderem, não erram mais. Os argumentos mudam o homem, e a força dobra, quebra o homem, não o convence. Então, isso é que é importante. E nós aqui, nesse fórum de direita, tenhamos em mente, nós temos que conquistar corações e mentes. E eu sigo agora o meu roteiro, mas sempre lembrando aos senhores às senhoras que eu vou falar sobre a última instância dos nossos argumentos. O argumento da força só pode ser usado quando a força dos argumentos falharem. E nós ainda não falhamos. Nós estamos revertendo o quadro. Pode ser que eu seja um otimista incorrigível? Sou, com muita honra. Tenho muito orgulho de ser otimista. Sou. E eu acredito piamente que nós vamos vencer. Porque nós vamos vencer com a verdade. E a verdade é uma só. A Bia falou que é muito difícil essa discussão, mas a Bia, essa discussão com a esquerda, sim, é muito difícil, porque nós falamos a verdade, eles inventam o que interessar naquele momento para rebater os nossos argumentos. Então é difícil, mas não é impossível, não é, porque nós podemos ser atraentes, e temos que ser. As Forças Armadas do Brasil, ciosas do seu dever constitucional e, acima de tudo, fiéis ao solene compromisso de dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria, acompanham com muita atenção o desenrolar e os resultados das investigações e dos processos que buscam a identificação e a punição dos responsáveis pelos extensos prejuízos causados ao país pelos males da incompetência e da desonestidade. Integrados à sociedade, as Forças Armadas entendem que, como em Riachuelo, o Brasil espera que cada um cumpra com o seu dever e que o resultado desses processos dê-lhe um novo, definitivo rumo em direção ao futuro que a vontade honesta e a qualidade do seu povo o faz merecedor. Os soldados acompanham de perto a situação da ordem, estão bem informados, contribuem para o futuro que almejam para o seu país e entendem que uma intervenção militar deverá ser o último recurso a ser empregado para garantir o futuro que ele merece. Entendem também que não é atitude inteligente nem tampouco efetiva para o bem do Brasil empregar prematuramente ou desnecessariamente esse último recurso. Para isso, tem informações e discernimento suficientes para decidir a sua participação e a sua contribuição para a maturidade nacional. Muito bem disse o general Vilas Boas, em sua última ordem do dia, contando com a aprovação de seus pares da Marinha e da Força Aérea e de seus respectivos altos comandos, que não há atalhos para a solução dos nossos problemas. É preciso, portanto, confiar no discernimento, na inteligência, no patriotismo, na responsabilidade e no comprometimento dos militares para decidir quanto ao emprego ou não da força das nossas forças. A sociedade está angustiada e apreensiva, porque depois de 32 anos do fim do regime militar e de 29 de vigência da Constituição Cidadã, tempo em que a libertinagem passou a ser chamada de liberdade com o objetivo de destruí-la,
depara-se com a realidade e com a verdade e pode comparar os ciclos e concluir sobre em qual deles os homens e as mulheres de bem eram felizes e desfrutavam do direito de proceder conforme a sua vontade, sem desrespeitar o direito dos outros. A última tentativa oficial de dominar a veracidade histórica foi a Comissão Nacional da Verdade, desmascarada por ela própria. Pela falta do contraditório, transformou-se em uma recontagem de efeitos sem causa. Na atual supersérie Os Dias Eram Assim, a Rede Globo tenta mais uma vez mascarar a verdade e transmitir a falsa ideia de que a repressão era dirigida ao povo em geral e não a uma minoria manipulada por criminosos treinados no exterior. Os diretores tentam passar a quem não viveu aquele tempo. Hoje, no Brasil, apenas 10% da sociedade viveu aquele tempo. Tentam passar a mensagem torpe de que havia medo nas ruas e que este era devido à atuação do sistema de segurança interna e não a permanente e covarde ameaça das ações terroristas, quando, a bem da verdade, não era nenhuma nem outra coisa, porque só os agitadores, os bandidos e os terroristas temiam a eficiência do sistema. A população apenas desfrutava a vida e o progresso em ambiente seguro, nada semelhante ao que se vive hoje no Brasil. É fácil comprovar, e nunca é demais repetir, que o fim do regime militar ensejou o início de um estudado e deliberado clima de libertinagem que nos conduziu, ao longo dos últimos 30 anos, à exacerbação do desmando, da corrupção, da impunidade e da compensação do crime, fazendo com que chegássemos, nos dias de hoje, ao caos e ao império da criminalidade. A ditadura do politicamente correto e a hipocrisia dos defensores dos direitos humanos tolheram a tal ponto a atuação da polícia que chegamos à nunca imaginada marca das 70 mil mortes violentas por ano. E, no mesmo período, ao recorde mundial de assassinatos de policiais. Só este ano, e eu estou falando de anteontem, pode ser que o meu dado já esteja superado, só este ano, mais de 260 policiais foram mortos, sendo 91 no Rio de Janeiro. O lamentável episódio da greve da Polícia Militar do Espírito Santo permite, em particular, enaltecer o exemplo de prontidão das Forças Armadas brasileiras para acudir à sociedade em perigo, em quaisquer circunstâncias e locais do território brasileiro, e prova o desserviço à segurança do cidadão causada por esta lei do desarmamento, diante da impossibilidade de desarmar os criminosos. Esta lei, um efetivo atentado aos direitos humanos dos humanos direitos. A Constituição Federal de 1988 não diz que os militares podem intervir na política. Diz que as Forças Armadas destinam-se a garantir as instituições, a lei e a ordem, sempre sob a autoridade suprema do Presidente da República, mesmo quando solicitadas a serem empregadas por qualquer dos outros poderes. A Constituição não dá aos militares, portanto, nenhuma autorização para agir por iniciativa própria. Todavia, isso não os impede de fazê-lo, mas, se o fizerem, estarão realizando conscientemente um golpe militar, por mais nobre e necessária que seja essa iniciativa. No Brasil de hoje, tomar uma atitude como essa envolve elevado risco de mortes e derramamento de sangue de irmãos brasileiros,
o que talvez não tenha grande significado para quem não foi formado para dissuadir agressões externas e defender e respeitar o povo do qual faz parte. Só quem não confia nem tampouco conhece as Forças Armadas do Brasil quer decidir por elas a tomada de uma iniciativa tão drástica. Digo e repito, uma intervenção militar na política pode ser legítima e necessária. Pode ser legítima e necessária, mas só se justifica se for para evitar um mal maior do que o que poderá causar. Não é por outra razão que o comandante do Exército insiste no comprometimento das forças com a estabilidade da nação, com o respeito à Constituição e com a legitimidade do seu emprego em defesa dos verdadeiros interesses nacionais. Uma intervenção militar na política é como um remédio contra a febre. Ataca os sintomas, mas não resolve o problema, porque não atinge as suas causas. Os militares ficaram por 21 anos no poder da República. Foram anos de seriedade e progresso. Mas o povo preferiu tomar o caminho diferente do indicado por eles. E agora sofre as consequências. Como é normal, aprende com os seus erros. Os brasileiros precisam, portanto, antes de mais nada, mudar seus hábitos políticos, e através do aprendizado e da vontade própria, escolher definitivamente o caminho que lhes convém. Nesse universo estão incluídos também os próprios militares, porque nada os exime da responsabilidade de bem exercer seus direitos civis, o que lhes confere o acréscimo da sensibilidade cidadã ao dever profissional de avaliar as perspectivas de sucesso da vida política para a realização do bem comum. Todas as constituições brasileiras subordinaram as Forças Armadas ao Executivo, e nenhuma delas deu-lhes liberdade para agir por iniciativa própria. Por outro lado, a história nos mostra que as constituições nunca foram impedimento para que os militares interviessem na política quando entenderam que era necessário. Diga-se também de passagem que nem sempre as intervenções foram, como em 64, benéficas para o Brasil. Basta olhar a proclamação da República, que desde o início e até hoje estamos tentando fazer com que dê certo. Em qualquer caso, o acompanhamento cerrado e circunstanciado da conjuntura e dos atos e fatos ocorridos dentro e fora do país e a precisão do momento e da real necessidade de uma intervenção militar ao arrepio do espírito constitucional é dever adicional de quem tem sobre seus ombros a responsabilidade pela defesa da pátria. Se, em qualquer momento, essa estiver em perigo, com certeza, a Constituição não será impedimento. A pátria está acima de tudo. O Brasil está acima de tudo. E eu concluo citando as palavras e o exemplo do maior líder militar da história brasileira e patrono da nossa cavalaria e senador do Império, Marechal Manuel Luiz Osório, que define a manobra para os soldados. Aspas. Quero a ordem e a liberdade, mas quando essas perigarem, minha espada estará pronta para defendê-las. As dificuldades não me quebrantam o ânimo. Fecha aspas. É como eu penso e no que eu confio. Muito obrigado. Nós já temos algumas perguntas aqui. Eu vou fazer uma inicialmente para dar introdução aí à participação de vocês. E as demais serão respondidas só se nós tivermos tempo, senão a gente responde por e-mail, para que vocês possam fazer as colocações aqui, já estão preparados para fazê-las, né? Bom, a nossa amiga Silene Carvalho, outra guerreira aí, que está sempre participando de todos os movimentos, lutando
com a gente na rua, no jurídico, em tudo, ela faz uma pergunta. E essa pergunta dela está ligada com um dos painéis que nós tivemos sobre estratégia. A pergunta dela é: como a inteligência e disciplina das Forças Armadas podem nos ajudar com informação e planejamento estratégico para virarmos esse quadro de hegemonia da esquerda? Quem pode responder? As Forças Armadas têm um sistema nacional de inteligência. O Exército Brasileiro tem o Centro de Inteligência do Exército, a Marinha tem o seu, a Força Aérea tem o seu. Então, há um sistema nacional de inteligência que tem uma capilaridade muito grande e que tem a missão de... toda a área de inteligência tem por missão auxiliar a tomada da decisão de quem? Daqueles a quem eles prestam essas informações e esse serviço, que no canal de comando são os respectivos comandantes. Mas, em última análise, o comandante das Forças Armadas é o presidente. E o elemento central desse sistema é a ABIN. A ABIN recebe essas informações e são dadas ao cliente principal, que é o presidente da República. Isso sempre foi assim. Eu assisti uma vez uma reunião da Comissão Nacional da Verdade e uma professora falou que tinha descoberto uma coisa extraordinária, que todo o sistema de inteligência do regime militar servia ao presidente da República. Aí eu disse, eu não precisava ter feito a Comissão da Verdade, chamava o coronel Ustra aqui, que ele dizia para vocês como é que funciona. Isso é assim no mundo inteiro. Então, as Forças Armadas têm um sistema de inteligência integrado dentro das forças e fora delas com a ABIN. Agora, o cliente dessas informações, o cliente dessa inteligência, desses dados, é o presidente da República. O que é feito com esses dados não é problema nosso. Então, não é uma coisa a ser difundida. É uma coisa, como a gente costuma dizer, são os soldados do silêncio. O homem de inteligência é um soldado do silêncio. A ABIN, ela, para mim, está estigmatizada nesse sentido, a partir do momento em que, para ser funcionário da ABIN, para ser agente secreto, faz concurso público, que é publicado no Diário Oficial, todos os agentes secretos. Né? E depois, ainda, a ABIN tem também 2 sindicatos. Então, tem o sindicato dos agentes secretos. Então, chega nesse ponto, a coisa não pode funcionar direito, não pode estar funcionando direito. Mas é difícil, a resposta é que existe a produção das informações. Agora, elas não são informações e é um serviço secreto, elas continuam secretas à disposição da autoridade que vai usá-las. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou Gerson Chagas, conhecido como Coronel Chagas pela minha profissão. Sou policial militar da reserva da Polícia Militar de Roraima e atualmente estou no 2º mandato como deputado estadual e recentemente eleito como presidente do Parlamento Amazônico. O Parlamento Amazônico congrega os parlamentares estaduais de 9 estados, do que nós chamamos de Amazônia Real, e que congregam 251 deputados estaduais. Fui convidado pelo nosso presidente do partido, Levi Fidelis, para participar aqui desse fórum, e agradeço desde já essa oportunidade, e para participar do painel sobre segurança nacional e participação das Forças Armadas no momento atual brasileiro. O general
Paulo Chagas, talvez sejamos até parentes distantes, nos trouxe uma síntese bem elaborada, conforme sua convicção, da atual conjuntura e do tema do momento atual brasileiro. Eu vou procurar fazer alguns comentários, muito embora eu tenha olhado mais sobre o ponto de vista legal do que vem a ser a segurança nacional, e ela nada mais é que um conceito guarda-chuva que congrega aí conceitos sobre segurança pública, defesa nacional, soberania nacional. E segurança pública nós entendemos como uma prevenção de crimes que é realizada pelos órgãos naquele rol taxativo do artigo 144, que é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. E a defesa nacional é realizada pelas Forças Armadas contra as ameaças externas, e aí engloba também a soberania nacional, de nós termos o controle sobre o nosso território. Enfim, para que nós tenhamos segurança nacional, é necessário que tanto as forças policiais, o sistema de segurança pública funcione, como também as Forças Armadas exerçam seu papel fazendo o controle de nossas fronteiras e, com isso, nós levamos à sociedade brasileira, às famílias, a sensação de segurança pública. Em razão do que vem acontecendo no Brasil nos últimos 20 anos, com essa agenda de direitos humanos, essas agendas diversas que nós estamos assistindo, e que os formadores de opinião pública, através dos órgãos de comunicação, principalmente a Globo, têm incutido na mente do brasileiro, nós temos visto as forças policiais cada vez mais podadas no seu exercício de sua atividade. E, hoje, as polícias brasileiras, elas estão acuadas, porque todo o movimento que se faz, há toda uma agenda para desfazer aquele serviço, desconstruir aquele serviço. E isso nos levou à situação atual. Nós temos mais de 60 mil mortes ano no Brasil. Nós não estamos aqui nem falando de crimes outros. Nós estamos falando apenas de homicídios. Mas quanto estupro, quantos roubos, quantos furtos estão acontecendo no nosso país nesse momento. E as forças policiais inibidas, porque toda ação que se faz, e se na ação ocorrer no uso dos meios necessários para conter uma violência injusta, enfim, o policial tiver o infortúnio de ferir alguém, ou quiçá matar alguém, a vida dele está comprometida, a dele e da sua família. Então, hoje, nós estamos numa situação que foi colocada pela esquerda brasileira. Nós precisamos mudar isso. Mas, até mesmo num simples ato de um presidente da República, para que se exerça o que está previsto lá na lei complementar, se não me engano, 97 e a 117, que trata da garantia da lei e da ordem, nós vemos todo um movimento dos meios de comunicação contra isso. Nós vimos recentemente quando houve uma manifestação em Brasília em que o governo do Distrito Federal disse que não tinha mais condições, ou a tropa era insuficiente, e o presidente da República precisou convocar as forças, o Exército, para ir impedir a depredação do patrimônio público na esplanada. Nós vimos a Rede Globo aí atacar de forma veemente o ato do presidente da República. Então, nós estamos num momento em que os valores estão invertidos. E somente aqueles que realmente pensam, e eu acredito que todos estão aqui pensam dessa forma, somente essas pessoas podem e devem começar um movimento para que o Brasil dê uma guinada à direita.
para que nós possamos retomar os valores da pátria, os valores da família, que é tão caro ao nosso presidente Levi Fidelis. Eu creio que cada vez mais nós vamos precisar, General Paulo Chagas, da participação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Mas não da forma mitigada e pontual, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Eu vi o ministro da Defesa, e olha só o cuidado que as nossas autoridades estão tendo que ter para justificar o que é uma real necessidade do povo brasileiro, ter as Forças Armadas na rua. Todo um cuidado para que os meios de comunicação, aqueles que formam opinião pública, não joguem a sociedade contra as Forças Armadas e sejam contra a presença deles, como está acontecendo agora. A presença de ontem para hoje, se não me engano, das Forças Armadas, mas já resultou na prisão de um dos chefões do narcotráfico no Rio de Janeiro. Então, eu vejo que as Forças Armadas elas precisam estar mais presentes, não no ponto de vista de intervenção, mas do ponto de vista de segurança nacional, porque segurança nacional está implícito, como eu falei, a segurança pública. E cuidando mais das nossas fronteiras, vigiando mais as nossas fronteiras e principalmente as nossas rodovias e as grandes capitais. Com isso, nós vamos levar aquela sensação de segurança de forma mais eficaz à sociedade brasileira. Mas eu peço, senhor presidente, o que me permita, não me ater apenas a esse ponto, mas também tem a ver a questão da soberania nacional, para trazer informações a todos que estão aqui, do que acontece no norte do nosso país. O sul, o sudeste, de repente, alguns mais antenados, enfim, que acompanham a política nacional e a política de todo o país, talvez estejam cientes. Mas hoje o que acontece no norte do nosso país é uma atuação de milhares de ONGs que atrapalham e que prejudicam e tentam impedir o desenvolvimento econômico do nosso país naquela região. Lá nós temos 42% da área territorial geográfica do nosso país. Lá estão quase 10% da população brasileira, são mais de 17 milhões de pessoas, de 202 milhões de brasileiros. Lá está a nossa maior riqueza. E o general Paulo Chagas estava comentando aqui, trazendo informações de trilhões de reais. Não sei quantas vezes o PIB do nosso país. E que nós não conseguimos explorar, porque outros países não o querem. E que ONGs patrocinados com o erário brasileiro estão a serviço disso, ou seja, ao desserviço do nosso país. Eu vou citar apenas o caso de Roraima, e não é diferente dos demais estados da região norte. Lá, nós temos 88% da nossa área territorial comprometida com questões ambientais e questões indígenas. Dos 12% que nos restam para a nossa vocação, porque lá tem uma área de lavrado, de campos naturais extensos, né, porque o bioma Amazônia tem diversos biomas, nós poderíamos dizer ainda muita terra, mas desses 12% que restam, nós temos que preservar 80% para a questão da área legal. Então, nós temos, na verdade, apenas 4% da área territorial de um estado rico, em termos naturais, para explorar. E isso se deve à ação de órgãos não governamentais que são mantidos com recursos públicos. E a cada dia, a cada semana, a cada mês, nós temos mais e mais notícias de tentativas de ampliações de terras indígenas, de criação de mais parques de preservação permanente e em toda a Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira é nossa, é dos brasileiros. A Amazônia brasileira tem recursos para pagar centenas de vezes a dívida pública brasileira. Mas nós, brasileiros, estamos impedidos de usufruir disso. Pelo menos a nossa geração, e a dos nossos filhos, e a dos nossos netos, e dos nossos bisnetos, se nós não dermos uma guinada no país para a direita. Porque isso tem acontecido principalmente nesses últimos 20 anos. Porque quando
nós estávamos naquilo que chamam de regime militar, de ditadura, né? Não era assim que acontecia no Brasil. Nós tínhamos o projeto Calha Norte e tantos outros programas de desenvolvimento que geravam emprego e renda para o povo brasileiro, e hoje isso não acontece mais, em razão dessa guinada que nós demos para a esquerda. Então, é a contribuição que eu procuro trazer dentro do tempo curto que nós temos aqui, mas que fique para reflexão, e aqueles que quiserem ter mais informações, nós estamos à disposição, não só na Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, onde eu sou vice-presidente, mas também no Parlamento Amazônico, onde eu tive a honra recentemente de ser eleito presidente. Através do Parlamento Amazônico, nós vamos realizar diversas audiências públicas, diversas reuniões em diversos estados brasileiros, e com um tempo maior, para que a gente possa trazer essas informações que é de interesse não só de nós, amazônidas, que nascemos ou escolhemos aquela terra para viver, mas de todos os brasileiros. Mas, finalizando, general, parabéns pela sua postura, o senhor nos enche de orgulho, nós já o conhecíamos pelos jornais, pelas redes sociais, pelas suas posições, que são aquelas de um verdadeiro brasileiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o Coronel Lange, eu sou de formação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu estou reformado, tá? Faz um ano e pouco. Eu servi a população paulista há 34 anos, 11 meses e 22 dias. Sou tenente R2 do Exército, pelo CPUR de São Paulo, e pertenço à Secretaria Nacional do Partido Militar Brasileiro, representando aqui em São Paulo, e sou presidente de honra do Diretório Municipal de São Paulo. Nós estamos tentando fazer minha propaganda, nós estamos tentando fazer esse Partido Militar Brasileiro virar. Que de militar não tem nada. De militar só tem um nome para dizer que é de direita. E concito a todos, se puderem entrar no site nosso, existe a captação de fichas, na qual precisamos para poder homologar o partido. E, conforme o nosso presidente do PRTB, nós nos consideramos, como eles nos chamam, irmãos mais novos. E na secretaria que eu ocupo é de estratégia política. Eu sou o representante do Partido Militar Brasileiro, junto ao PRTB, para nós fazermos as coligações, as parcerias em todo o Brasil, que já existe algumas. Se tiver alguém depois do PRTB e quiser conversar mais a miúde comigo, por favor, eu vou estar lá fora para a gente bater um papo. Bem, nos meus 34 anos de polícia, a gente tem uma formação cavalariana, né? A Polícia Militar não tem arma, ela tem especialidades. Então, eu me considero cavalaria, apesar de ter feito o exército de infantaria. Então, eu sou uma somatória dos dois. Depois que, no estado de exceção, que não foi regime militar, não, foi um estado de exceção, onde os militares foram conclamados pela população para que acabasse com a porcaria que existia naquela época, e nós entregamos um país maravilhoso, um país afortunado, nas mãos daqueles que hoje nos roubaram. E o que acontece? Desde aquela época, quando a esquerda assumiu, a gente tem que pensar nisso, pensar no passado. A esquerda assumiu, ele já vem trabalhando, colocando gente dentro do Exército, gente dentro da polícia, das Forças Armadas, todas, dentro de todos os setores públicos. E começaram a mudar uma coisa, colocar esse lixo, me desculpem
me desculpem o que eu vou falar, esse lixo de Paulo Freire como educador, é um tranqueira. Ele acabou com a educação no Brasil. Acabou. Nós tínhamos uma coisa chamada Educação Moral e Cívica, o SPB. Eu cantava o hino nacional. Eu. E todo mundo. Nós tínhamos religião, não importa qual, mas nós tínhamos. Nós tínhamos uma formação cívica. Hoje não temos mais. E vem falar em segurança nacional. Essa Constituição de 88 é comunista, é esquerdista. Foram eles que fizeram. Em prol deles, colocaram lá o que precisavam colocar para dominar um país. E hoje estão conseguindo. E nós temos obrigação de não deixarmos. Porque nós temos que deixar um legado para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Hoje você pega, me desculpe o painel 4 que falou, mas você pega a Rede Globo, passando lixo de programa que só interessa a poucas pessoas, valorizando, vou falar a palavra de exército, o inimigo. Ontem eu acabei discutindo com a minha esposa, que eu estava assistindo a novela, quando apareceu aquele lixo fugindo da cadeia, pego pelos traficantes, sendo homenageado, mostrando que é um romance, é a coisa mais bonita, e tendo o filho de uma família dizendo que o cara era herói. Aí, meu herói, eu gosto dele. Traficante, gente. Como é que eu posso? Eu, num passado recente, eu tenho 55 anos, no passado recente, o meu herói, eu queria ser astronauta, eu queria ser médico, eu queria ser... Hoje, o cara quer ser dono de boca. Hoje o cara quer, chama-se juventude e ostentação. Por quê? A culpa é do Estado. A culpa é do Estado. Porque o Estado não proveu, não deu toda a atenção às classes sociais mais baixas. E quem assumiu o papel disso foi o traficante. Mas isso é de caso pensado. Quem são hoje os nossos governantes? S social, tá. PM, poxa, só tem pessoas que lá atrás, que quando houve a nova política nacional, nós tínhamos dois partidos, que eram Arena e MDB. E eu falo com categoria isso aí, com toda sinceridade. Todos os partidos, com exceção de alguns, todos os partidos, quase, tiveram tendência socialista, esquerdista. Me falam aí qual era, na época, quais os partidos de direita hoje? PRTB? Não, o PRTB é sim. É de direita. Eu nunca vi na história do meu presidente Levi Fidelis colocar uma cor vermelha na bandeira dele e nos ideais dele. Eu não vi. Eu não vejo isso. As cores do meu partido, do PRTB, é verde e amarela. É brasileiro. Mas, infelizmente, eles menosprezam o nosso presidente, fica com chacota. Ah, o do aerotrem. Só que a ideia dele é mundial. Mudaram o nome e colocaram o trem não sei o quê. Trem, sei lá. Ele tem ideias fantásticas, só que não dão chance para ele. Eu falo, como que te pode combater isso? Vocês é que têm a responsabilidade. Você. Existe uma coisa chamada urna eletrônica, que é uma sacanagem com o brasileiro. É uma sacanagem. Já está programada para tirar os votos daqueles que não têm chance de ser eleitos e colocarem para outro. Me fala uma coisa, se é tão bonito, tão maravilhoso,
Por que que na eleição para presidente, onde essa analfabeta foi presidente, tá? Como é que teve uma hora para apuração de Minas? O que aconteceu? Aonde uma pessoa tinha 86 de aprovação, não teve nem 20% de votos? Ah, para, dá licença, tá escrito idiota na cabeça da gente? Me engana que eu quero? Desculpa, gente, eu estou fazendo um desabafo, já que é um bate-papo. Como é que eu vou falar em segurança nacional? Infelizmente, o coronel Chagas disse, o Exército está tolhido. Está tolhido de agir por si só. Só em 2 momentos ele pode ser feito. Um, pelo presidente da República. E o outro, por aclamação popular. Mas não é essa manifestaçãozinha de 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Para quem não sabe, no Foro de São Paulo, que estava sendo num país próximo aqui, não lembro onde, eles estavam aclamando que o Maduro tivesse poder para mudar a Constituição. O que é isso, gente? O povo lá está sofrendo. Eu não quero o meu Brasil uma Venezuela, não quero. Nós não queremos. Nós temos que dar um basta nisso. General, as Forças Armadas, ela está, eu posso dizer assim, retalhada. Está retalhada por esses esquerdistas canalhas que estão aí. Eles vão cortando, efetivo, dinheiro de investimento. Poxa, eu não vejo falar, comprou avião, comprou tanque, nada. Muito pelo contrário, chega ao ponto de nós temos que fazer meio expediente no Exército, porque não tem dinheiro para alimentação. O que é isso? O que é isso? Isso é uma forma de achatar e poder tomar o poder. E eu falo categoricamente, as Forças Armadas têm uma coisa chamada Forças Auxiliares, que são todas as polícias militares do Brasil. E o Brasil só não virou comunista e esquerdista graças às polícias militares, junto com o Exército, que não deixou esse bando dessa corja de safado assumir o poder. Porque nós temos o quê? Nós temos moral, princípios. Nós valorizamos os símbolos nacionais permanentes. Existe uma forma de respeito. O general está na reserva há quantos anos? 10. Eu estou há 1 ano. Mas eu não perco a embocadura de cumprimentar o meu general de uma forma respeitosa. Isso não tem mais. Não se ensina mais isso para as crianças. Eu chamo um senhor de senhor, uma pessoa mais velha de senhor. Meus pais ensinaram isso. Hoje, ô tio, ô vó, ô coroa. Nós temos que achar um jeito, gente, de trazer essa juventude para o nosso lado. Tentar mostrar para eles que existe um Brasil melhor. Eu briguei, eu prendi 74 black blocs na última manifestação deles que eles fizeram, onde eles fizeram a manifestação, botaram fogo e tudo mais. Gente, são pessoas alienadas mentais. Não adianta conversar, tá? Meu tempo deu aqui. Eu quero agradecer os senhores e senhoras. E a responsabilidade de um Brasil melhor depende de cada um de nós. De plantarmos uma sementinha e germinarmos uma árvore frondosa e boa. Meu muito obrigado, senhores. Bom, e para encerrar esse painel, o Major Olavo vai fazer aí a sua explanação.
Boa tarde a todos. Eu sou o Major Olavo Mendonça, sou major da Polícia Militar do Estado do Distrito Federal, da capital da República. Sou policial há praticamente 20 anos e sou um dos editores e criadores da revista eletrônica voltada para policiais, Blitz Digital. O Blitz Digital surgiu numa iniciativa de 2013, justamente nessa parte de guerra cultural e de uma situação peculiar que eu vou comentar daqui a pouco. Nós também fazemos parte do Ternuma, que é um organismo, né, vinculado ao Exército Brasileiro, que é a Terrorismo Nunca Mais, e nós temos orgulho de participar juntamente com o general Paulo Chagas, o general Rocha Paiva, o general Peré, tantos outros oficiais das Forças Armadas, e por um privilégio imerecido, eu sou um dos diretores de Relações Institucionais do Ternuma, além de participar também de um organismo internacional de análises de contra-terrorismo e crime organizado, chamado SECINDEF, Security, Intelligence and Defense, sediado em Barcelona, mas é uma conexão israelense e americana. E nós trabalhamos aí pesadamente escrevendo e estudando a parte de diagnóstico da segurança pública brasileira, muito bem comentado aqui pelos oficiais superiores, e que nós, principalmente a partir de 2013, começamos essa iniciativa do Blitz Digital, que é uma revista eletrônica com vários colunistas, inclusive coronéis da PM de São Paulo, o próprio coronel Figueiredo. Nós temos o general Paulo Chagas, nós temos o presidente da FENEM, o coronel Marlon Jorge Teza. E essa iniciativa se deve a uma questão muito importante que eu gostaria de pontuar aqui. A Polícia Militar Brasileira ela foi definida, dentro do movimento revolucionário nacional e internacional, como um inimigo, um entrave a ser destruído para que a revolução se completasse. Todas as vezes que tem uma revolução comunista, das primeiras providências é extinguir a Polícia Militar. Aconteceu, inclusive, isso na Rússia. Na Gendarmeria Imperial Russa, ela também lutou contra os comunistas durante a Guerra Civil e foi extinta. Então, nós participamos dessa questão a partir de 2013 com a PEC 51. A PEC 51 surgiu de iniciativa do Partido dos Trabalhadores, através de um senador, o Lindbergh Farias, e ela objetivava a extinção do modelo policial brasileiro. Ela demolia o modelo policial brasileiro de cima a baixo e usava essa expressão de nova língua de desmilitarização. Desmilitarização nada mais é do que a extinção da Polícia Militar, transformando o corpo policial brasileiro de mais de 500 mil de policiais militares que lutam, morrem e dão o seu sangue para proteger a nossa sociedade. Como o general falou muito bem, nós perdemos, em média, 500 policiais por ano. 500 policiais honram o seu juramento de servir e proteger com a sua vida todos os anos. Para cada policial morto, em média, nós temos 3 policiais sequelados permanentemente. Então, são índices de guerra civil, além dos mais de 60, quase 70 mil mortos por ano que nós vivemos hoje. Então, estamos vivendo uma guerra civil não declarada pelo crime. Nós temos organismos de crime organizado no Brasil perigosíssimos. São Paulo viveu isso em 2006, onde a maior capital da América do Sul foi paralisada por um organismo criminoso que, num dia, matou quase 60 policiais. Então, nós sabemos aqui no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, a gravidade e a periculosidade desses organismos internacionais com o braço dentro do Brasil. Então, nós temos a conexão desses grupos criminais com o FARC, com o Hamas, com grupos estrangeiros perigosíssimos que agem dentro do Brasil. Então, por isso que nós buscamos essa estruturação através do Blitz Digital, combater a PEC 51, porque nós tínhamos plena consciência que, no momento que a Polícia Militar brasileira foi extinta, o Brasil vai se tornar comunista. Tanto é que, em 2013, na Copa das Confederações, o Brasil chegou às beiras, às raias, de sofrer uma revolução. Naqueles grandes manifestações pesadíssimas, violentíssimas que aconteceram em todo o Brasil, imediatamente surgiu uma proposta para resolver um problema que a própria esquerda tinha causado, que eram os protestos, que era a PEC 51, a extinção da polícia, uma nova Constituição bolivariana e os coletivos comunistas dentro de toda a estrutura do Estado, até que o governo chegou a publicar um decreto, que depois foi derrubado, buscando isso. Então, o Brasil chegou ao limite, e com muito sangue
esforço, com milhares de policiais feridos, centenas de policiais processados, nós conseguimos manter o Brasil de pé em 2013, a muito custo. E a esquerda, ela tem a capacidade de fazer uma autocrítica o tempo todo. Então, a PEC 51 ela também fracassou e, imediatamente, eles já começaram a mudar suas estratégias. Seja de unificação, a unificação vai sempre pelo viés da desmilitarização. Não se diz em momento nenhum que uma das medidas que poderia melhorar a segurança pública do Brasil é o ciclo completo de polícia para a polícia militar. Nós temos um modelo de polícia no Brasil, usado no mundo inteiro, que chama gendarmeria. As polícias militares, elas existem no mundo inteiro e é considerado um modelo eficiente e forte de combate ao crime, porque nós, militares, somos formados para o combate, nós dedicamos a nossa vida, nós temos um juramento perante a bandeira do Brasil e nós honramos a nossa farda. Por isso que nós somos tão odiados pelos inimigos do Brasil e da nossa sociedade. Então, dentro deste patamar que nós estamos hoje, nós temos o ciclo completo, que praticamente só a Polícia Militar brasileira é impedida pela legislação de investigar e de autuar. Com certeza, quem aprova esse tipo de modelo tem algum benefício escuso, porque nós temos mais de 500 mil de policiais militares no Brasil que poderiam estar investigando, autuando, ajudando, inclusive, a Polícia Judiciária, para aumentar os índices de elucidação de crimes e melhorando a segurança pública. Então, no momento que você tira o foco da melhora do sistema policial brasileiro para simplesmente extinguir a polícia militar, transformar a nova força policial numa força civil, para ser filiada, para criar sindicatos, obviamente, e esses sindicatos ser filiado à CUT, a gente pode imaginar qual é que vai ser o nosso futuro, especialmente olhando para os nossos vizinhos da Venezuela e num passado mais distante em Cuba. Então, mais uma vez, eu queria agradecer o privilégio de estarmos aqui, agradecer o convite, agradecer a honra de compor essa mesa com tão grandes oficiais e deixar disponível aí para quem quiser pesquisar, principalmente o modelo de polícia comparada, a questão da impunidade, a questão das malditas audiências de custódia, que estão soltando mais de 50% dos criminosos presos em flagrante em menos de 24 horas no Brasil. Então, nós temos artigos publicados, tanto de modelo de polícia comparada, essas questões de impunidade, e, mais uma vez, agradeço a todos e desejo aí uma boa tarde. Eu queria... General, eu queria te fazer aí, eu adorei tomar a liberdade, queria te fazer uma pergunta que eu acho importante. Como que fica o Exército tendo que bater continência para um presidente corrupto? Ou seja, um comandante máximo que é corrupto. A gente que vai à rua, que é manifestante, a gente não quer que o Exército vá lá, invada, dê um golpe militar. Mas aqui vai um agradecimento especial à Polícia Militar. Eu, como manifestante de rua, se tem alguém que está se colocando em nossa defesa hoje, é a Polícia Militar, pelo menos lá no estado do Paraná. E pedindo desculpa mais uma vez pela liberdade, a gente vive a ameaça hoje ainda do maior corrupto que já existiu na história do mundo a voltar a ser presidente. Se isso acontecer, o meu desejo não é nem voltar o exército da minha vontade, eu mesmo invadir o Brasil inteiro lá e tirar ele a tapa de lá. A pergunta é muito boa e pertinente, porque eu tenho recebido essa pergunta seguidas vezes. Bota uma fotografia da Dilma, presidente, e os militares fazendo continência para a presidente, eleita pelo povo. Não interessa. Não interessa. Ela é ou não é a presidente? É a presidente. Fazer continência
para o presidente Temer também é. Ele é o presidente. Militar, isso é uma coisa que é importante. A gente fala sempre que qualquer instituição que se quer militar tem que ter hierarquia e disciplina. Eu acrescento que é muito pouco ter hierarquia e disciplina. Tem que ter o respeito à autoridade e a verdadeira noção dos limites da autoridade. Porque os coronéis, o major, exercemos uma autoridade numa função qualquer militar ou policial militar. Função essa que tem que ser exercida dentro dos seus limites. Exercer essa função aquém dos limites é promiscuidade. Além dos limites é prepotência. Além dos limites e aquém deles, ninguém deve obediência a essa autoridade. Isso é fundamental nas Forças Armadas. Por isso que as Forças Armadas, aquelas que se dizem militares, não obedecem a pessoas, obedecem às autoridades constituídas. E daí é que sai exatamente, porque diz assim, eu não sirvo para ser militar porque eu não gosto de obedecer ordens de fulano. Eu não recebo ordem, nunca recebi ordem de homem e de mulher nenhuma. Sempre recebi ordens de autoridades, que dentro dos seus limites eu cumpri, com muito orgulho. Contestei ordens, muitas, porque a obrigação do soldado, ao receber uma ordem, se ele acha que existe alguma coisa a ser corrigida, é a obrigação dele dizer. É ser disciplina intelectual. E disciplina intelectual na hora de receber a ordem e disciplina intelectual na hora de executar, mesmo que eu acho que aquela ordem não era a melhor ordem para solucionar o problema. Essa é a vida militar. Todos são muito livres, porque nenhum é subordinado a uma pessoa. São subordinados a uma autoridade. E se essa autoridade sair dos seus limites, ela não será obedecida. Ela não exerce com dignidade. E mais, um quarto pilar é a tradição. Nós temos aqui a Polícia Militar de São Paulo, a Força Pública de São Paulo, estamos em São Paulo, a Revolução de 32, a Revolução Constitucionalista de 32, que é 9 de julho, aliás, o Regimento de Cavalaria, 9 de julho, muita honra. 9 de julho, o que é? O São Paulo se levantou porque não havia uma Constituição. Respeito à Constituição, tem que haver uma lei, por pior que ela seja. Eu digo, essa nossa Constituição é uma porcaria. Essa nossa Constituição é uma porcaria, mas muito pior se não tivesse nenhuma. Muito pior se não tivesse nenhuma. Então, eu queria encerrar só dando uma notícia seguinte. Eu sempre, com relação à segurança pública, o emprego da Força Armada na segurança pública tem um problema. Não há segurança jurídica, por causa da Constituição, porque a nossa Constituição tudo é possível e nada é possível. Depende da interpretação e da veemência de quem está defendendo uma ou outra posição. Então, apesar de todos os instrumentos que foram criados para que a Força Armada pudesse atuar na segurança pública, não há segurança jurídica. Toda vez que há um incidente, esse alguém envolvido no incidente é processado. Então, há um cuidado muito grande, e por isso que nessas intervenções que houve no Rio de Janeiro, nos morros, se usou o princípio de guerra da massa. Ou seja, se coloca uma quantidade imensa de soldados naquela área, não há espaço para o inimigo. Ele sai da área, a área está pacificada. Ele sai e o inimigo volta. Porque a polícia não tem efetivo para manter ocupando todos os espaços. A polícia usa o princípio, preponderantemente, o princípio da ofensiva. E a Força Armada usou o princípio da massa. Mas o que eu queria dizer é que agora parece que houve uma mudança, porque as soluções anteriores não eram soluções, eram paliativos. Agora, o nosso ministro da Defesa usou a palavra guerra várias vezes, explicando o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E isso é reflexo
da posição em que foi colocado o general Santos Cruz, que é o secretário nacional de Segurança Pública. Embora ele não tenha nenhum poder de comando sobre as forças policiais, ele tem capacidade de influenciação e de dizer qual é a solução. E o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro é um pensamento ou uma atitude de guerra, ou seja, como se fosse um combate ao terrorismo. O combate ao terrorismo tem 4 ações a serem realizadas. A primeira é a de inteligência. Tem que saber onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, buscar isso. Ontem foi dito várias vezes, estão começando o reconhecimento para começar a operação de inteligência, coleta de dados. A segunda ação é a ação permanente, é a ação no terrorismo de antiterrorismo, que é a operação da Polícia Militar, que está sempre presente na rua, procurando, com a sua presença visual, intimidar, dissuadir o bandido. E a terceira, no caso, a operação de contra-terrorismo. Eu não sei como é que eles vão chamar de contra-criminalidade, como for, que é, a partir dos dados levantados pela inteligência, tomar iniciativa e não esperar o bandido atacar. O que acontece é isso, que se espera o bandido atacar para depois correr atrás e ver o que acontece. Não. Aparentemente, porque o próprio ministro falou, não posso contar tudo, porque nós precisamos do elemento surpresa, que é outro princípio de guerra, levantar os dados e agir proativamente. Nós vamos ver isso. Já vimos, se não me engano, hoje houve uma ação numa favela em que foram abatidos, sei lá, um dos líderes do tráfico numa determinada área lá. Então, é isso que vai acontecer. É isso que me parece que vai acontecer, porque não foi contado. Mas quando falo, nós vamos agir pontualmente, vamos levantar o problema e vamos lá pegar. Essa é a ação semelhante à ação contra o terrorismo. E a última ação, que eu vou chamar aqui, que não é esse o nome, mas vou chamar de uma análise pós-ação. Após a ação do próprio bandido e após a nossa própria ação, analisar a situação e tirar conhecimento, ensinamento para a próxima ação. É isso que eu entendo que vai acontecer daqui para diante e que, certamente, se assim for, vai mudar esse quadro. Muito obrigada, General Chagas, Coronel, Major Olavo.